Olá! Estreia hoje o podcast Sementes do Futuro, que vai falar sobre sustentabilidade, voluntariado, cooperativismo e outros temas de interesse social. O programa é uma parceria do Sindibancários, da ONG Moradia e Cidadania e do projeto Regeneraí e vai ter frequência mensal. Eu sou a Laís Escher e vou dividir a apresentação deste podcast com a Aline Adolfs, que conta com, hoje, convidadas muito especiais para falar sobre voluntariado, um tema muito caro para mim e, obviamente, para as convidadas aqui à mesa. Comigo, temos aqui na mesa Ana Berne Elebrand, tá certo? Tá certo. Cientista social, empregada do Banrisul, diretora eleita para a próxima gestão do Sindibancários e voluntária em um projeto socioambiental há 3 anos e meio. Isso? Isso. Bem-vinda, Ana. Muito bom recebê-la aqui. Muito bom estar aqui. Temos também à mesa hoje a Aline Bon. Não sei se tu prefere que chame assim, ou Bon, ou Bom. Não sei como as pessoas aqui na cidade chamam. Mas normalmente chamam de Bom mesmo, eu aceito. A Aline é Relações Públicas, trabalha com pessoas e cultura organizacional na agência de comunicação DZ Studio e atua também na Regeneraí. Muito bem-vinda, Aline. Obrigada. E também temos à mesa a Eva Sarmento, bancária aposentada da Caixa e hoje coordenadora do Comitê Metropolitano e gerente estadual de articulação e projetos da ONG Moradia e Cidadania, que a gente já conhece aqui. Bem-vinda, Eva. Obrigada. A gente conhece a Moradia e Cidadania de outro podcast, mas é isso, a gente vai falar sobre alguns outros assuntos e trabalhar mais essa perspectiva do voluntariado, que em outros momentos aqui não aparece tanto. Ao longo desse programa, nós vamos conhecer melhor essas mulheres incríveis que temos aqui à mesa. Estou bem feliz que essa primeira bancada é só de mulheres. E, enfim, quero agradecer vocês por estarem aqui. Mas, para começar a nossa conversa, antes da gente engatar no papo, porque eu sei que tem bastante coisa para falar, vou convidar todos a assistirem um vídeo sobre o Herbert José de Souza, o nosso querido, saudoso Betinho, uma grande inspiração, que o Diego vai reproduzir aqui pra gente. Há muito tempo atrás, uma floresta de árvores, pássaros e flores começou a pegar fogo. Os animais corriam tratando de salvar sua própria pele. Foi aí que um leão parou ao ver que um beija-flor pegava a água do rio, jogava no fogo e voltava para o rio. Ah, beija-flor, você acha que sozinho vai apagar esse fogaréu todo? Disse o leão. E o beija-flor respondeu: sei que não posso apagar esse fogo sozinho. Estou apenas fazendo a minha parte. O Betinho foi o fundador da Ação da Cidadania e que também motivou outros projetos que a gente conhece, né? Enfim, conta um pouco pra gente, Ana, assim, sobre também a tua motivação de ser voluntária, né? Então, o Betinho é sociólogo mineiro, assim como eu, que sou cientista social. E eu, assim, para mim, não nasceu um belo dia, quero ser voluntária. Durante a graduação de Ciências Sociais, eu tenho uma amiga, Jamine, que trabalhava muito com populações indígenas. E um dia ela, vindo de um trabalho de campo, me ligou chorando que o pessoal lá estava passando fome. E eu trabalho aqui no Banrisul, na maior agência do Banrisul, que é a agência central. E eu estava no trabalho e eu fiquei muito mal e comecei a conversar com alguns colegas sobre aquilo. E, quem sabe, vamos fazer uma vaquinha para comprar uns alimentos para levar nessa aldeia. E aí acabou que se mobilizou um bom volume de dinheiro, assim, a gente conseguiu levar nessa aldeia que a Jamine tinha contato, levamos uma outra retomada indígena lá em Maquiné, isso lá por 2017. E aí os próximos anos eu segui fazendo, aí as pessoas começaram a me reconhecer como alguém que recebia as doações e levava nas aldeias, comprava os alimentos e tal. E aí eu segui um tempo assim, veio a pandemia, comecei eu moro em casa, tenho um pátio, comecei a produzir mudas de mais tudo que é coisa e comecei a ter vontade de levar essas mudas para plantar em lugares públicos. E aí nessa apareceu vaga para trabalhar no financeiro de um projeto socioambiental aqui de Porto Alegre. Eu, como sou bancária, falei, aqui é um lugar que eu tô apta para ajudar.
vou ir, entrei como a senhorinha do financeiro. E daí ali é isso, né? Tu entra no projeto, no meu caso, né? Entrei como financeiro. Daqui a pouco tava dando oficina de produção de mudas. Daqui a pouco mutirão de plantio, oficina profissionalizante. Aí a gente foi construindo juntas esse projeto, porque ele é tocado todo por pessoas voluntárias. Não tem ninguém que é remunerado no projeto que a gente faz parte, eu e a Aline. Então a gente foi desenhando ele de acordo com o que ia surgindo nos territórios, porque esse projeto já tinha uma ponte com a Vila Planetário e com a Ilha do Pavão. E aí a gente, no momento que eu me aproximei, estava se iniciando a formalização, assim, de hortas comunitárias nas duas comunidades. E aí a gente entrou nessa ideia de trabalhar com as hortas comunitárias. Só que aí quando tu entra, tu vê que abre um universo. Sim, é um gargalo, né? Sabe? E aí começaram a se desenhar diversos projetos, diversas frentes de ação. A gente criou marca de geração de renda, a gente participou de editais, inclusive o Sindi Bancário está entre os editais que a gente foi contemplado, que foi responsável pelo cercamento da nossa horta comunitária ali na esquina da Ipiranga com a Santana, que é a primeira horta, que foi projeto piloto do decreto da prefeitura que autorizava hortas comunitárias em praças da cidade. Então, assim, a gente vai se desenrolando e vão nascendo as ações. E aí, agora, desde o ano passado, a Ilha do Pavão começou a sofrer. Sempre sofreu com as enchentes, mas no ano passado houveram 2 muito sérias que atingiram em cheio a comunidade. Nós, já próximas da comunidade, começamos a desenvolver vaquinha e mutirão de limpeza. E agora, com essa enchente desse ano, que devastou o estado inteiro, a gente passou de... A gente brinca, né? Nossa, a gente só era as gurias da horta, agora a gente tá tocando um projeto habitacional de reconstrução. Então, assim, é muito volátil. Acho que eu posso passar pra Aline, para ela entrar nessa parte. Aline, se quiser contar um pouco do teu trabalho com a ONG, um pouquinho da ONG também, dá um relato pra gente, assim. Pra quem não conhece a Regeneraí, o que é e como é que vocês vêm trabalhando hoje, assim. Claro. Bom, então a Regeneraí, né, ela é uma frente socioambiental. A gente trabalha, como a Ana contou, um pouquinho com hortas comunitárias, com oficinas, com projetos de geração de renda e muito com os pés na comunidade, né? Essa é uma coisa que a gente sempre fala, assim, a gente tem atuação online, mas a gente está muito dentro dos territórios, assim, criando vínculo, pertencimento com os territórios, esses 2 que a gente pisou, né? Que é a Vila Planetária e a Ilha do Pavão. E hoje o nosso propósito é fortalecer essas comunidades. Então, a nossa ideia está ali para fortalecer essas pessoas, né? Mobilizar essas pessoas, promover bem-estar para elas, consciência ambiental, reduzir impactos e gerar impactos positivos. Então, esse é o nosso objetivo, né? Nosso propósito que faz a gente trabalhar de forma não remunerada. Eu e a Ana aí há 3 anos e meio, mais ou menos, e outras pessoas também há mais tempo, e, né, a gente foi criando um grupo ali de pertencimento, que não é fácil, né? Acho que depois a gente vai falar de desafios, mas que a gente já caminha há bastante tempo juntos, assim. E acho que é esse o trabalho que a gente vem desenvolvendo, mas que nunca é descolado do contexto, né? E como o contexto mudou tanto, como a Ana estava trazendo, assim, foi tão brusca essa mudança, né? Que a gente, ano passado, já havia acontecido cheias, né? Enchentes na Pavão, a gente já tinha feito mobilizações, mas dessa vez sem precedentes, né? A gente tinha enchentes que nem entraram na associação Vitória da Ilha do Pavão, né? E dessa vez só sobrou um pedacinho do teto, assim. Então foi bem, bem, bem puxado lá. E a gente se ressignificou, né? Eu acho que isso é acho que é muito importante, assim, o trabalho voluntário não ficar preso a um ideal só e a gente poder acompanhar o que o território precisa. Porque é para isso que a gente está lá, né? A gente quer fortalecer a comunidade, então, bom, a gente tentou fortalecer através de hortas. A nossa horta não existe mais. O que a gente vai... A gente tinha 2 caminhos, acho que a gente nem sabia disso no momento, mas a gente tinha 2 caminhos. A gente poderia dizer, olha, Sandra, né, líder comunitária lá, a gente veio aqui para fazer a horta, né, oficinas,
não tem mais como fazer horta, não tem mais como fazer oficina, tchau, né? A gente vai para outro território. Não. A gente escolheu, sem nem falar sobre essa escolha, né? Foi naturalmente, foi orgânico, que o vínculo que a gente tinha com essas pessoas que estavam com a gente nas hortas, que estavam com a gente principalmente nas oficinas, né? Que a Ana ministrou várias, a gente se conectou muito com aquelas mulheres. Principalmente mulheres, né? Que a gente se conectou. Então, deixar esse território para trás no momento mais difícil do território não faria jus a gente se colocar como um projeto socioambiental, né? Sim, recalcular a rota, né? Ver o que Calcular a estava rota. acontecendo e observar o que as outras pessoas também estão fazendo, né? Eu vou mudar aqui um pouquinho a ordem das coisas e vou perguntar para Eva também sobre a ONG e depois a gente entra, todas podem falar livremente, para que as pessoas que estão assistindo já tenham o histórico, vamos dizer assim, ou a recapitulação, dependendo de quem está assistindo, de o que é a Moradia e Cidadania e como ela vem atuando hoje em dia, quais projetos vem tocando, porque a gente já sabe que são mais de um. E não precisa citar todos, mas, né, esse momento, a gente se encontrou antes aqui, ela estava contando já de um projeto que ela foi convidada a conhecer. Então, assim, é um trabalho extenso. Gostaria de saber um pouquinho mais do que vocês vêm fazendo, mas, assim, um breve histórico de como surgiu. Então, esse moço que a gente assistiu o vídeo, Betinho, foi o grande inspirador para que nós começássemos na Caixa Econômica Federal, lá por 1990, o movimento de doarmos, não é da época de vocês, jovens, o ticket alimentação, quando ele vinha num bloquinho. Vocês já conhecem o cartão, mas nós, na época, arrancávamos uma folhinha do ticket alimentação e doávamos para comprar alimentos. Cada unidade fazia isso de forma isolada. E isso, como os beija-flores que ele traz ali, foi crescendo, foi pulverizando, e no país inteiro foram criados comitês. Esses comitês atuam de forma autônoma, mas nós temos a nossa presidência nacional e hoje somos uma OCIP, né? Nós somos uma organização da sociedade civil de interesse público e temos representatividade em todo o território nacional. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a coordenação estadual e 7 comitês. Eu sou a responsável pelo Comitê Metropolitano, que foi o mais atingido desta vez. O ano passado foi o Comitê Serra Gaúcha, porque pegou todo o Vale do Taquari. Então, nós temos atuado, e eu falo com tristeza, né, que nós já temos expertise em atuar em catástrofes. Porque quando aconteceu lá em Sede Nova, por exemplo, que é uma cidadezinha pequenininha que veio um tornado e varreu, ninguém mais ouviu falar em Sede Nova, mas nós estávamos lá ajudando, a Caixa estava lá apoiando a comunidade e a Moradia e Cidadania estava apoiando na reconstrução. Maquiné, quando aconteceu, Cará e o Vale do Taquari também ano passado. E agora, este ano, então, a nossa missão como Moradia e Cidadania é atuar com frentes para geração de emprego e renda, na educação e moradia. Só que agora nós estamos enxugando gelo. Faz tempo que a gente está enxugando gelo com essa sensação. Mas quando eu vejo o Betinho falar, eu penso que, sim, a gente enxuga gelo, mas a gente faz a diferença para muitas pessoas. E aí, esses projetos que tu pede para contar um pouco, né? Eu vou trazer aqui 3 projetos, tá? Que eu acho que eles se complementam. Vou trazer pela diversidade, né, de atuação. Um projeto é lá de Santa Maria, que eu vejo eles atuarem muito na área rural. E eles estão atuando muito fortemente em replantio de árvores frutíferas, de hortas, ajudando a comprar, ajudando a preparar o solo, porque muitos asilos, muitas creches, muitas tribos que tem lá, que moram, perderam tudo, né? Morreu a planta, a gente sabe que queimou, aquela lama queimou tudo, né? Levou embora. Então, Santa Maria tem projetos lindíssimos, além de moradia, construir casas, de reflorestamento e de replantio de árvores frutíferas e hortas. A Serra Gaúcha, nós temos projetos de cobertores e os quadradinhos solidários, que eu acho que esse é um dos trabalhos que pega o meu coração, porque eu sou crocheteira, eu faço crochê, e aí os quadradinhos, eles se somam e viram mantas para aquecer as pessoas.
E são mantas lindíssimas, belas, porque cada uma é diferente e tem a intenção da generosidade de quem fez. E essas mantas, a Débora, que é a coordenadora do Comitê Serra Gaúcha, ela entrega para os outros comitês também. Então, o meu comitê metropolitano, estamos utilizando as mantas para berços, um projeto de berços que nós temos em Canoas, e que para as mãezinhas que perderam seu enxoval, nós entregamos o berço, com as mantinhas e com uma sacola que é feita de banners reciclados. E o terceiro projeto, então, é construção de mobiliário. Eu vou trazer um em específico, que é as camas que nós estamos produzindo no Instituto Federal de Sapucaia do Sul, o IFSul, em parceria com a ACESA, que é a Associação Cultural e Esportiva de Sapucaia do Sul, e a Moradia e Cidadania. Como é que eles construíram esse projeto? O IFSul cede o espaço e o maquinário, porque eles têm ali as máquinas para produzir móveis. A ACESA organizou e selecionou pessoas que foram atingidas pelas enchentes, que estão produzindo camas, e que nós já estamos na 3ª edição. Então, vai dar umas 200 camas de casal, de solteiro, e quando a gente entrega a cama na comunidade, e saber que tu tá tirando aquela pessoa de dormir no chão, eu falo, a gente tá subindo a pessoa. E isso é dignidade de volta, né? Então, trouxe esses 3 aí. Poderia falar mais, mas vou... Sim. Vou pedir para o Diego colocar na tela mais fotos dos projetos. As gurias podem comentar se enxergarem algum projeto que vale a pena falar, mas queria aproveitar para perguntar para vocês. Ana pode começar respondendo. Assim, os principais desafios no voluntariado, né? A gente vinha conversando um pouco antes aqui sobre as dificuldades, assim, de manter as pessoas engajadas, das pessoas entenderem como é que é um projeto que pode ter uma hierarquia, mas que não necessariamente não funciona numa lógica empresarial, vamos dizer assim, né? E também essa questão de despertar lideranças, né? Por exemplo, o teu caso, assim, tu foi chamada de um outro jeito, mas desabrochou uma líder, assim. E eu acho que é assim que, em geral, vocês devem ver nos territórios, nas comunidades, né? Tem alguém que puxa a frente, assim, mas, em geral, tem outras pessoas que também vão se mobilizando. Enfim, fiz uma salada de informações, mas acho que tu vai saber me dizer várias coisas. Eu acho que a coisa da liderança e da horizontalidade é muito interessante, assim, de trabalhar. A gente entrou, eu e a Aline, tinha uma certa hierarquia no projeto, mas ele sempre foi tocado por voluntários. E a gente mal tinha entrado e as pessoas que tocavam o projeto saíram. E nós ficamos, meu Deus, agora... E aí a gente quis se organizar, como tava nós ali meio que criando sozinhas, assim, recriando sozinhas a forma de ser do grupo. A gente insistiu muito e tem conseguido até hoje ter essa dinâmica horizontal. Só que aí entra nessa uma das principais dificuldades, que eu acho que são 2 juntas, que é quando o voluntário ele diz assim, eu quero fazer parte do projeto. Ele muitas vezes não vem como um trabalhador. Ele não vem como uma pessoa que vai trabalhar ali. Ele quer fazer parte. Daqui a 2 meses ele nunca mais fala nada e desaparece. Vou falar para não colocar vocês podem só acenar, não emitir nenhum sinal, mas em geral muita gente também faz parte de projetos voluntários para expiar a própria culpa, assim, né? Tem alguma coisa que quer fazer, tá se sentindo mal consigo mesmo, o que é muito bom, mas assim, é preciso ter comprometimento com essas pessoas, né? Com quem vai ser alcançado pelo que tu for produzir, né? Sim, e eu acho que ainda tem algumas pessoas que também elas não são tão dispostas e não se sentem tão aptas a propor ações e projetos. E lá no Regeneraí a gente é muito de cultivar sonhos, a gente tá ali nos nossos propósitos, tem a palavra brincadeiras. Para nós isso é importantíssimo, a gente tem que manter isso. E aí a gente vê, às vezes, algumas pessoas ficam um pouco soltas, como não tem uma pessoa que manda, a pessoa meio que não consegue, sabe? E aí junta isso com o não entendimento de que o trabalho voluntário é um trabalho,
Precisa regularidade, precisa constância, disciplina, dedicação. Vai ter momentos que a gente vai fazer coisas que a gente está sobrecarregada, mas é a nossa responsabilidade com aquele grupo, com aquele território. Então, acho que essa dinâmica que tem sido mais complexa pra gente até hoje, assim, de novos voluntários que vêm e que somem. Com certeza. Acho que desde o início, assim, a gente está enfrentando ainda, né? A gente já fez vários testes de chamar novos voluntários, de fazer como se fosse um processo seletivo, mas a gente não queria imitar, né, o mercado para conseguir exatamente conseguir esse comprometimento, assim. Mas acho que é uma coisa muito que ainda vai precisar. Eu acho muito triste, assim, mas eu vejo que quando aconteceu, né, esse evento climático extremo de maio, a gente viu quantas pessoas se mobilizaram, né? Houve muita mobilização, assim, muitas pessoas voluntariaram. E eu até posso compartilhar depois com vocês, e de alguma maneira com quem vai nos assistir, nos ouvir. Existe um estudo, né, que foi feito, assim, depois de alguns desastres, que tem um gráfico de como os voluntários se comportam em momentos de Eu ia fazer justamente grave. essa pergunta, assim. Então, é clássico, é uma coisa usual que haja um momento ali, um ato heróico de, eu vou ajudar, eu vou salvar, eu vou, né, fazer parte disso. Aí tem um momento que que chamam de lua de mel, em que tu vê que aquilo tá dando certo, né? Acho que muitas pessoas tiveram esse sentimento, tanto que as redes sociais estavam eufóricas, né? As pessoas estavam eufóricas. Até, às vezes, fazendo umas atrapalhadas, porque queriam muito ajudar. Então, tem esse momento do senso coletivo. E aí, depois, tem a queda. Só que a gente, eu acho assim, eu sou muito otimista, acho que a gente tá percebendo cada vez mais que o nosso grupo é otimista demais, às vezes, assim, falta um pouquinho, uma pitada de né, tirar um pouco da ingenuidade, assim. Mas eu não achei que ia ser tão rápido. Achei que ia demorar um pouquinho mais pra queda, né? Só para dar um exemplo, assim, para vocês, né? A gente começou esse movimento na Pavão, a gente fez vários movimentos. A gente fez um movimento de doações, né? Que a gente atingiu mais ou menos umas 700 pessoas, pegando doação de centro e levando com um carro né, para uma família e tal. Depois a gente começou as limpezas. E nisso, a arrecadação do Pix rolando lá também, né? Mas as limpezas, a primeira faxina foi assim... A gente tava totalmente em lua de mel, foram 70 pessoas. A gente tava, uau, nossa, que loucura, né? Até para todo mundo saber, o nosso grupo fixo tem 11 pessoas. Então, pra gente ter 70 num dia trabalhando juntas, a gente tava no céu. A última faxina que a gente fez, né? A gente fez acho que 4 faxinas, 5 faxinas. A última tinham 9 pessoas, fora a gente, né? Então, é uma queda muito brusca, assim, e... Enfim, a gente fez uma micro pesquisa, não sei se eu trago agora já ou depois, assim. Quero saber da Eva, Claro. e aí depois tu pode adicionar isso, porque eu acho que, enfim, o assunto se complementa, Sim, né? com certeza. Mas como vocês têm um histórico, assim, de muitos anos, assim, eu acredito que consiga identificar essas variáveis, às vezes algum projeto que tu lidera, né? Eu quero falar um pouco sobre o voluntariado também, essa dificuldade da consciência. Porque na nossa Moradia e Cidadania, nós temos 2 formas de as pessoas se voluntariarem. A que dá menos trabalho é ser sócio da Moradia e Cidadania, quem é empregado Caixa ou aposentado Caixa, e contribuir com R$ 48,00 e quebradinhos por mês. E aí tu tira a tua culpa, que tu tá contribuindo. Só que mesmo essa contribuição tem colegas que não querem fazer e que às vezes se associam e pedem para sair. Esses dias eu fiz um contato com um colega que pediu para se desassociar e eu disse, tu tem acompanhado tudo que a gente tem feito no estado? Tenho. Eu disse, tá, Gente. então tenho, mas mesmo assim eu tô cortando gastos, porque eu quero viajar, porque eu quero orar. E eu fiquei pensando, uau, se a pessoa tem consciência de tudo que nós estamos fazendo pelo Estado, por quem precisa, e R$ 48,00 vai deixar de contribuir, é porque falta consciência coletiva, e nós temos que avançar nisso. Então, a primeira coisa é isso, na nossa Moradia e Cidadania, é fazer parte contribuindo.
Pronto, tá fazendo voluntariado, tá ajudando os projetos. E a outra frente é se engajar quando tem um mutirão, como este sábado agora nós estávamos na Matias Velho, na Associação de Deficientes Visuais de Canoas, junto com uma parceria, e quem quiser se voluntariar é só chegar. Tinha 4 colegas, 4 da Moradia e Cidadania. E aí, se a gente olhar toda a região metropolitana que foi atingido, eu super compreendo que todo mundo tem o que fazer, tem as suas atividades, mas se engajar em um dia, uma vez por mês, tu sai de lá transformado. Quando tu te engaja num projeto, que tu vai lá e pinta uma parede, tu passa tinta naquela marca da água, é transformador para ti, mais do que para a instituição, porque tu vê o efeito do teu trabalho. E isso é dopamina. Tá todo mundo procurando a felicidade aí em cápsulas, em likes. O trabalho voluntário oferece isso, né? Esses neurotransmissores aí da felicidade. Então, fazer trabalho voluntário traz bem-estar para nós que fazemos. E aí, nem que seja por egoísmo, né? Faça trabalho voluntário para fazer bem para ti. Eventualmente começa por um caminho e depois vai mudando, né? Assim, e essa capacidade que o trabalho voluntário oferece, que é transpor a própria realidade, né? Não é nem aquela coisa de se colocar no lugar do outro. Não vai conseguir, assim, de fato. Mas, assim, ter essa oportunidade de ver uma outra coisa fora da tua casa, né? Fora do teu bairro, dos teus familiares, enfim. E eu quero trazer um exemplo que apenas ontem eu me dei conta, quando a gente estava numa audiência pública falando sobre a questão da compra assistida para os moradores da Ilha do Pavão. E que eles teriam direito aos apartamentos de até R$200 mil, que o governo federal vai conceder, e que só não concedeu porque a prefeitura não conseguiu fazer os cadastros. Mas, enfim. E aí, as pessoas vão ganhar o apartamento. Quem vai pagar o condomínio? Quem vai pagar o condomínio? Sim. Algo que eu não tinha, em nenhum momento passou pela minha cabeça. Ontem, conversando com a Luana, que é outra voluntária nossa no Regeneraí, cara, como essas pessoas que são catadores, que são pescadores, que são pessoas que não têm um emprego fixo, formal, como essas pessoas vão manter os apartamentos que elas vão ganhar? Sim. Sabe? E tá na comunidade faz a gente ver. Um compromisso financeiro mensal, considerando que as pessoas não têm regularidade no trabalho, né? Essas coisas são importantes de colocar, porque isso determina também a oportunidade da pessoa ser, quando voluntário, de participar em algum projeto, e quando foi afetado diretamente por isso, a vida daquela pessoa foi totalmente transformada. Se ela já não tinha um emprego formal antes, como vai ser? Enfim, é uma coisa muito séria, né? Aline, tu mencionaste sobre a pesquisa que vocês fizeram, né? Compartilhem um pouco aí conosco. Eu vou pegar minha colinha aqui. Gente, foi uma nano pesquisa, mas foi feita com carinho, porque foi feita especialmente para o podcast. Ai, que legal! Então, a gente perguntou, assim, nas nossas redes mesmo, né? Nas redes da Regeneraí, na minha, da Ana, assim, um pouco sobre a relação do voluntariado, porque eu imaginei que iam ter conexões legais pra gente falar aqui, né? Então, a gente teve uma amostra de 100 pessoas, bem pouquinho, assim, mas que são da nossa bolha. Pessoas que, né, por estar na nossa bolha, a gente entende que estariam mais próximas do voluntariado, né? Então, nesse momento da enchente, 87% dessas 100 pessoas voluntariou nas enchentes. 67% não voluntariava de forma recorrente, né, antes, assim. A gente perguntou assim, tu fazia parte de algum trabalho? Não assim, fui num lugar e entreguei cestas. Não é isso, né? É uma recorrência. Então, a maioria não voluntariava antes e se colocou nesse lugar de voluntariado, o que a gente também entende que tem muitas questões aí, né? Muitas pessoas não estavam preparadas também para esse trabalho, não só de voluntariado, mas voluntariado em desastre, né? E 63% dessas pessoas não está voluntariando mais em nada, né? Então, teve uma retenção bem pequena de voluntários que, né, eu tinha algum olhar assim, daqui a pouco vão gostar muito de uma frente ali, né? Vão criar casa, vão criar pertencimento, assim. E a maioria não aconteceu, assim. E 82% mulheres, que é o que a gente
que é uma coisa muito recorrente na nossa visão, né? Hoje a gente tem um homem só no nosso grupo. Durante todo o nosso trabalho, acho que no grupo fixo, no máximo, a gente teve outro homem, 2 homens, assim. Muito pouco. Nos mutirões, a maioria mulheres. Então, isso também é um dado relevante, né? De como esse cuidado, ele está sempre associado ao gênero, né? E como é complicado a gente sentir que a sobrecarga, assim, do patriarcado, ele nos consome de diversas maneiras, assim. Claro, houveram alguns comentários de pessoas aqui que falaram, não consegui seguir voluntariando, porque, né, os boletos estão aí e tudo mais. E a mesma coisa, a gente entende, né, e a gente sabe que o nosso modelo vigente econômico, ele é baseado em desigualdade, então sempre vai precisar de voluntariado, e ao mesmo tempo, o que nos impede de voluntariar mais é ter que trabalhar, então é uma redoma complexa, assim. Mas eu acho que essa mini amostra, assim, queria que algum grande instituto de pesquisa fizesse uma grande pesquisa com todo o Rio Grande do Sul. Mas acho que essa mini amostra é um pouco o recorte de algo que, sem perguntar, a gente já imaginava, né? Houve um pico de voluntariado, pouca constância, pouca retenção de pessoas que seguiram voluntariando. E os problemas, né, a gente pode falar do estado inteiro, mas aqui da Pavão é um lugar onde a gente mais tem conhecimento, seguem muito graves. Muito, muito graves. Não passou nem de perto esse maio, assim. Esse maio continua vivo demais para todas essas pessoas. Então, acho que é um desafio que não é só da Regeneraí, né, não é só das OSCs que a gente conhece, das OCIPs que a gente conhece, mas é um desafio muito grande da gente enquanto sociedade, assim, as pessoas não estão conseguindo ou não estão querendo incluir o voluntariado na sua vida de forma constante. E a gente vai precisar muito mais que isso, né? Então, eu fico bem preocupada. Sim, eu ia te perguntar, Eva, um pouco nesse sentido, tu mencionaste antes que as pessoas estão em busca de felicidade em comprimidos e outras ações. Como é que o trabalho voluntário vamos falar de coisas legais, né? Como ele é positivo, como ele foi para ti, eu acho que isso é interessante de colocar, né? E como ele é também para as outras pessoas, tu enxerga nas outras pessoas, Olha a cara das pessoas que fazem trabalho voluntário. Eu gosto de olhar para a cara das pessoas que estão voluntariando, porque estão lá se doando, é sábado, trabalha 12 horas, 15 horas, carrega peso, descasca batata, lava chão embarrado e tá com um sorriso no rosto. Tá estampado que faz bem para as pessoas. E nós, seres humanos, depois que nós temos as nossas necessidades básicas atingidas, nós aqui todos temos, né? Estamos em segurança, as nossas necessidades fisiológicas estão... Ai, dona Joana, olha ali! A dona Joana ganhou um notebook da Moradia e Cidadania agora. Era o sonho dela ter um notebook, ela perdeu tudo. E ela ganhou um notebook, a dona Joana. Joana Dark, ela é uma retirante nordestina que veio para o Rio Grande do Sul para recomeçar. Então, olhando, olha, cara, feliz. Então, o voluntariado, ele traz para nós as 4 necessidades psicológicas básicas que todos nós buscamos, que é autonomia, pertencimento, propósito e competência. Porque quando a gente está no trabalho voluntário, e isso vocês apontaram aí, que as pessoas não se sentem autônomas, elas ficam procurando quem mandar. Né? Então, precisamos desenvolver isso, essa autonomia, o saber fazer, porque eu fui pintar esse final de semana, eu não sou uma pintora profissional, mas eu aprendi, então eu desenvolvi essa competência e já estou dizendo para o meu marido aqui em casa agora, quem vai pintar sou eu, tá, a parede, porque eu amei pintar. Então, e a questão do pertencimento, né, de tu pertencer e de tu estar trabalhando por algo que é propósito, é algo a mais do que o teu umbigo, tu tá trabalhando para algo que transcende. Então, o trabalho voluntário, ele só faz bem para o ser humano que faz. É comprovado, tem estudos científicos. Eu já vi que tu gosta de pesquisa, né? Então, tem muitos estudos científicos que comprovam que a generosidade, as pessoas que fazem atos de generosidade, elas são menos depressivas, menos ansiosas. Então, é só benefício. Sim. E eu digo, mesmo por egoísmo, para fazer bem para ti. Faz o bem pro outro. Vai fazer bem para ti. Já ganha alguma coisa, né? Assim, tu ganha alguma coisa, então espiar essa culpa e outra pessoa já vai ser beneficiada também, né?
Mas eu sempre acho que no meio do caminho, assim, um pouco menos ali na frente, a pessoa já esquece disso e já entra nesses eixos que tu mesma trouxe pra gente, né? Eu ia falar só uma coisa, ia perguntar pra vocês, assim, pra gente ir encerrando, porque pode não parecer, mas a gente já tá no passado do Passa tempo aqui, rápido. passa rápido. A gente tem tanta coisa pra falar, né, pra contar. Queria saber pra vocês, assim, como é que vocês perceberam nesse momento da catástrofe do maio de 2024, essa onda, né, de solidariedade que baixa, assim. Eu, pelo menos aqui conversando com outras pessoas sobre esse assunto, vi que pode ser danoso a gente pensar em apenas solidariedade, né? A gente tem que pensar como sociedade civil organizada, como essas organizações que estão ali para além do compromisso financeiro, né? Enfim, queria ouvir vocês um pouco nesse sentido para fugir, assim, dessa onda quase da caridade, né? Mas buscando a justiça socioambiental, que eu acho que é algo que os institutos de vocês, né, as organizações que vocês se engajam fazem muito bem. Me contem aí. Eu tava assim, não pode terminar sem eu falar isso aqui, que é o seguinte, a responsabilidade pelo bem-estar e pela vida e pelo acesso aos direitos básicos dos cidadãos é do Estado. Isso é importantíssimo. Ela não é nossa. É legal a gente fazer, é importante, já que o Estado não faz, mas quem é o responsável por isso é o Estado. E tem eleições chegando, daqui a pouco, tá todo mundo em campanha, e é isso, assim, a gente faz um trabalho de formiguinha que é lindo e que nos alimenta e que alimenta aquelas poucas pessoas que a gente consegue tocar. Entrei na casa lá da Ariane, limpei a casa dela. Legal. Só que o Estado tem responsabilidade e tem poder econômico e político para executar as políticas, seja habitacionais, de educação, de saúde. Por exemplo, lá na Ilha do Pavão, essa semana foram lá limpar o posto de saúde. Essa semana. A gente tá em agosto, aconteceu em maio. Em fim de agosto. A gente limpou antes A nos gente espaços limpou comunitários. antes, era o primeiro dia que deu para pisar na ilha, nós estávamos lá limpando. Então, assim, eu acho que a gente vamos fazer, é muito bom, é muito importante, mas é o Estado quem tem que atender as pessoas. E é o modo de produção que faz com que exista pessoas que estão hoje, dormindo embaixo de lona, fazendo as necessidades em lata, embaixo do viaduto da Ilha do Pavão. Tem um responsável. Tá. Eu acho que esse ponto é muito importante, assim, e a gente precisa observar tudo que nos toca, ou deveria nos tocar, né? Que é uma sociedade mais justa, assim, de uma forma holística, né? Então, a gente, obviamente, vai fazer, acho que quem tem esse despertar, como a Ana, que daqui a pouco entrou como financeiro e hoje, né, a gente tá lá fazendo tudo. Eu entrei para cuidar do Instagram e eu faço qualquer coisa também que precisar. Mesma coisa que a Eva trouxe. Nunca limpei uma casa com lava-jato? Vou limpar. Nunca plantei tal plano? Não vou plantar. A gente aprende muito no processo. Mas a gente tem que entender também as coisas de uma forma holística, né? E eu acho que o voluntariado tem que deixar de ser só esse olhar da caridade, né, do assistencialismo. A gente tem que querer olhar para o voluntariado como projeto a longo prazo de sociedade, não só para mim ou só para a pessoa. A gente está falando do lugar que a gente quer viver, né? E tem um conceito legal que eu aprendi na semana passada, assim, que é protopia, que não é nem a distopia e nem a utopia. É a protopia, é hoje, é agora. O futuro que a gente está fazendo, ele não é quando der aqui eu vou fazer um negócio. É hoje. O que a gente está fazendo aqui agora é um ato de pensar no futuro, de imaginar futuros possíveis, de plantar o que a gente quer, né? Colher, assim. Então, eu acho que isso é bem importante. E só queria aproveitar também para falar, já que a gente está nesse encerramento, que a Regeneraí está passando por algumas mudanças, né? Que em breve a gente vai contar. A gente está muito entusiasmada com isso. Acho que é também uma maturidade que a gente não tem tanto tempo assim, tanta abrangência ainda de experiência, que a gente vai chegar lá.
mas que é um processo de mutação que a gente está vivendo. A gente convida todo mundo a acompanhar com a gente aí, Regeneraí Poa. Logo, logo a gente conta mais sobre isso. E quem quiser, nos chama lá para trocar ideia e se bater esses estímulos aqui do que a gente está falando. E não por acaso o nome de vocês, né, tem muito a ver com o que eu tenho trabalhado muito hoje, que é regeneração. E nós precisamos ter esse senso de responsabilidade com a regeneração de tudo que a gente rasgou e fragmentou e separou aí nos últimos tempos. Verdade. Nós nos separamos da natureza, nós nos separamos uns dos outros e nós nos separamos de nós mesmos. E esse processo de regeneração é o que vai trazer a cura para o planeta. E não é para o planeta, é para nós, né? Nós precisamos nos curar. Nós precisamos curar nossos modelos organizacionais, nossos modelos de liderança, nossos modelos de consumo e de produção, para que possamos, num futuro, né, estar aqui pensando, olha, 2024, o que aconteceu como história. Não repetir esse modelo. Então, nosso papel como sociedade civil é cobrar, sim, quem são os responsáveis por as pessoas estarem nessa situação de não dignidade humana, porque isso não é dignidade. Estar usando uma lata para fazer as suas necessidades não é ter dignidade. Então, precisamos cobrar, sim, responsabilidades, mas precisamos assumir o nosso papel também de regenerar isso tudo, que é de longa data, né? Não é de agora que viemos semeando. Então, essas sementes do futuro aí, que bom que começamos hoje, né, falando sobre regeneração juntas. É verdade. É verdade. Algo assim que faz com que as pessoas entendam, eu penso aqui e vejo em vocês, algo assim que se distinga desse processo de as pessoas enxergarem o voluntariado como um ato apenas solidário, assistencialista, né? Isso que a Ana falou é uma coisa que sempre me pega e que durante esse momento, enquanto as águas ainda estavam altas, a gente via muita gente dizer que sem a mobilização do povo nada teria acontecido. Não, a gente precisa dos equipamentos públicos, a gente precisa de política pública para garantir que as organizações da sociedade civil existam, né? Então, tem uma questão, as pessoas, pelo menos, eu vejo que as pessoas dizem, os políticos não fazem nada. Mas e que tipo de mobilização que tu integra, né? O que tu faz parte? Acho que muitas vezes são reflexos, assim. Então, buscar outras organizações como as de vocês, acho que pode ser um baita caminho, né? Bom, meninas, não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar. Acho que é isso. Não, foi lindo. É Foi só lindo, agradecer. começamos muito bem. Adorei conhecer a Eva também. Muito Laís. legal, muito legal. Muito bom. Bom, então a gente vai deixar na descrição do vídeo, além dos GCs que apareceram, a gente vai deixar na descrição do vídeo os contatos, né, redes sociais, site, enfim. E agradecer a vocês pela audiência, né? Esse foi o podcast Sementes do Futuro, o primeiro podcast, uma realização do Sindibancários, da ONG Moradia e Cidadania e do Projeto Regeneraí. Conversei então aqui com a Ana Berni Hellebrandt. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Com a Aline Boman. Obrigada. E com a Eva Sarmento. Então, no próximo programa, a gente vai falar sobre bancos comunitários. Na verdade, quem vai falar e vai apresentar para vocês é a Aline Adolfs. E a gente convida vocês a seguirem nosso canal aqui, curtirem esse vídeo, compartilharem com outras pessoas, porque acho que tem várias reflexões aqui das voluntárias que vão ressoar bem por aí, ainda mais nesses momentos que a gente tem passado, né? Então, esse programa contou com a técnica do Diego Dornelles, que está aí operando a nave. A produção e a coordenação de comunicação é da Aline Adolfs. E o Gilney Nunes é o nosso diretor de comunicação. Agradeço a vocês pela companhia, gurias, e a você pela audiência.